Capítulo 900, Temperando o Espírito de Batalha. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Após 5 anos, Li Ming pisou no caminho do Imperador. A cada 100 pés neste caminho haveria uma luz, uma chama azulada e fantasmagórica que queimava lentamente. Estas luzes queimaram por 100.000 anos sem diminuir, como se continuassem a queimar para sempre. Sob cada luz, havia a escultura de uma pessoa, cada escultura correspondendo a um gênio inigualável de sua geração. Essas pessoas ou eram potências do nível imperador ou orgulhosos filhos do céu que poderiam facilmente se tornar uma potência de nível imperador, exceto pelo fato de terem perecido enquanto cresciam. Todo herói de elite que pisasse no caminho do imperador seria registrado aqui por toda a eternidade, como se suas almas tivessem sido deixadas para trás. Este era um misterioso caminho do imperador. Era desconhecido quem o tinha construído. Toda vez que Li Ming passava uma luz, ela naturalmente se extinguia. E cada uma dessas luzes iniciais eram os jovens gênios que morreram cedo com vontades relativamente fracas. Quando Li Ming avançou lentamente para frente, ele começou a sentir a pressão das vontades dos imperadores. Uma luz roxa emitida de uma luz de vontade, cobrindo Li Ming. Posteriormente, Li Ming sentiu como se sua alma e corpo tivessem sido separados e no momento seguinte sua consciência havia entrado em um mundo da vontade. Este era um mundo de vontades de um antigo ancião supremo, e Li Ming estava enfrentando a pressão de seu espírito de batalha. Matar. 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 Um demônio de 10 pés de altura segurava uma alabarda enquanto avançava em direção a Li Ming com intenção de matar transbordando. Li Ming permaneceu imóvel. Seus olhos brilharam como uma luz forte. Vosh! Vosh! Uma espada divina prata esbranquiçada saiu de entre as sobrancelhas, separando diretamente aquele demônio e um mundo atrás dele ao meio. KKK. KKK. O mundo da vontade desmoronou, completamente destruído. Li Ming não deu um único passo sequer. A disparidade era simplesmente muito grande. Sem contar com esses espíritos de batalha que haviam sido enfraquecidos pela passagem de 100.000 anos, mesmo que esses imperadores voltassem à vida, eles ainda não seriam oponentes para Li Ming. A luz da vontade se extinguiu. Li Ming continuou para enfrentar a próxima luz da vontade. Desta vez, um ancião supremo Golias apareceu. Essa vontade era um pouco mais forte que a do último demônio, mas para Li Ming era apenas a diferença entre uma formiga e uma barata, ele instantaneamente os matou do mesmo jeito. Um espírito de batalha prata esbranquiçado continuou a cortar para frente, dividindo tudo. Toda vez que cortava para frente um mundo da vontade iria se romper. Esses espíritos de batalha não eram capazes de lidar com Li Ming, nem mesmo por uma única troca de movimentos. Um espírito de batalha de nível prata era extremamente raro para uma potência do Reino Mar Divino. Esse nível havia desaparecido completamente do continente da queda do céu. O avanço de Li Ming era imparável. Até mesmo a vontade de Guxiao, que havia parado Li Ming por 7 dias e o levou a lutar e exercer uma enorme quantidade de energia, ainda foi cortada por sua espada de vontade, sem a menor diferença dos outros. Enquanto Li Ming continuava em frente, luz após a luz foi extinta, até o momento 100 haviam sido extintas. Neste momento, Li Ming finalmente chegou a uma bifurcação no caminho. Aqui, o caminho do imperador continuava na escuridão infinita dividida em 2 caminhos, cada um levando a um lugar diferente. Bem na frente dele estava o mesmo caminho do imperador, com luzes da vontade iluminando os lados. Mas no caminho divergente havia outro caminho do imperador, está cercada por tabletes de pedra. Estas eram, respectivamente, o caminho das luzes da vontade e o caminho dos tabletes de pedra dos imperadores. Se um desafiante achasse difícil continuar, essa bifurcação apareceria de antemão para que o desafiante possa escolher, fazendo com que sua viagem não fosse desperdiçada. 5 anos atrás, Li Ming havia escolhido o caminho das luzes da vontade. Mas talentos como Feng Shen, Duan Mukun, Lan Xin e os outros escolheram imprudentemente o caminho dos tabletes de pedra dos imperadores. No entanto, Li Ming não conseguiu persistir por muito tempo no caminho das luzes da vontade.
Embora ele tivesse finalmente conseguido compreender seu próprio espírito de batalha, ele ainda foi derrotado cedo. A pressão do caminho das luzes da vontade aumentou rapidamente. Ele não tinha ideia de quão aterrorizante se tornaria quanto mais ele avançasse. Desta vez, enfrentando a mesma escolha, Li Ming ainda, decididamente, pisou no caminho das luzes da vontade. Ele queria dar uma boa olhada em quão longe ele poderia ir com seu atual espírito de batalha de nível prata. Quando Li Ming entrou mais uma vez no caminho das luzes da vontade, ele imediatamente sentiu uma grande pressão sobre si, reprimindo inclusive o mundo da vontade. Li Ming adivinhou que isso era uma pequena manifestação do campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Imperador Primordial. Quanto ao como era o campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Imperador Primordial completo, ele não fazia ideia. O campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Azura, e o campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Deus da Morte, visavam suprimir um artista marcial no real mundo físico, mas o campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Imperador Primordial, era voltado para o mundo da vontade. Se a alma de alguém fosse fraca demais, então o mar espiritual deles desmoronaria diretamente, transformando-os em um zumbi sem mente. Agora, o primeiro mundo que Li Ming encontrou nesse novo caminho de luzes da vontade foi o espírito de batalha de um imperador demônio de 2 estrelas. Este espírito de batalha ainda continha um fragmento da alma remanescente do imperador demônio. Era simplesmente incomparável com as vontades anteriores. 5 anos atrás, Li Ming também havia enfrentado tal espírito de batalha e morrido instantaneamente onde estava. Ele simplesmente não tinha sequer uma chance de resistir, e no final não teve escolha senão sair do caminho do imperador. Shua! Shua! A espada prata esbranquiçada cortando diretamente o inimigo em pedaços. No entanto, eles não apenas não morreram, mas pareciam estar se unindo novamente. Essa forma da vontade parece ter sido reforçada pelo campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Imperador Primordial. Caso contrário, não deveria ter sido capaz de resistir à minha espada. Li Ming se manteve calmo e cortou com a espada de vontade mais uma vez. Com um som peng, a forma da vontade colapsou completamente, transformando-se em pura energia que vitalizou o espírito de batalha de Li Ming. Esse caminho do imperador é verdadeiramente misterioso. Depois de matar o espírito de batalha que eu não pude fazer nada contra da última vez, sinto que minha vontade se tornou um pouco mais forte. Parece que eu vou chegar ao pequeno sucesso do nível prata em breve. Li Ming havia rompido até a 3ª etapa da destruição da vida e seu espírito de batalha também cresceu junto com seu cultivo. Ele estava muito perto de desenvolver um espírito de batalha no pequeno sucesso do nível prata. Este avanço tinha sido originalmente apenas uma questão de tempo, mas agora o seu espírito de batalha foi estimulado pelo caminho do imperador, escavando o potencial oculto para que o avanço se aproximasse muito mais rapidamente. Uma luz, um mundo. Todas as luzes da vontade foram cortadas pela espada de vontade de Li Ming e extintas. Nada foi capaz de impedir seu avanço. Em apenas 4 horas, Li Ming extinguiu 200 luzes. Enquanto ele continuava, as luzes de vontade se tornaram cada vez mais vivas e vibrantes, como se pudessem queimar tudo. Não apenas isso, mas as luzes à sua frente começaram a mudar de cor. Do azul claro, parecia metal derretido e finalmente começou a exalar uma luz prateada ardente. Espírito de batalha de nível prata? Enquanto Li Ming olhava para a luz prateada cintilante que iluminava um mundo de vontade, o fantasma de um grande imperador apareceu, surpreendendo-o. Ele já havia alcançado as luzes de vontade dos espíritos de batalha de nível prata. Esse caminho do imperador gravou todas as elites inigualáveis que já haviam entrado. E entre esses heróis incomparáveis, havia até alguns cujos feitos não pararam no reino Mar Divino. Especialmente aquelas potências que viveram há 100.000 anos atrás. Seus espíritos de batalha também estavam gravados no caminho do imperador. Não era estranho se eles alcançassem um espírito de batalha de nível prata. Matar. Um grande imperador, brilhando por toda parte com uma luz prateada, segurava uma espada pesada de prata enquanto corria em direção a Li Ming.
A mente de Lin Ming se agitou. A espada de vontade cortou para frente. Caixa. Caixa. A espada de vontade colidiu com a espada pesada de prata. Lin Ming sentiu seu mar espiritual tremer. Ele na verdade não foi capaz de cortar a espada do oponente. Que forte vontade! Mesmo depois de 100.000 anos, sua vontade ainda é tão formidável. Ele deveria ter sido uma potência inigualável que ultrapassou o reino mar divino. Cadeia de estrelas. Os pensamentos de Lin Ming mudaram e seu espírito de batalha se transformou em incontáveis fragmentos de estrelas que dispararam em direção àquela forma de vontade prata. No mundo da vontade, alguém poderia usar qualquer ataque que pudesse imaginar. Ping, 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 ping. Luz prateada jorrou. Uma série de estalos de metal encheu o ar como uma tempestade ensurdecedora. Lin Ming trocou mais de uma dezena de movimentos com o espírito de batalha de nível prata desse imperador. Ele conseguiu cortar o corpo de seu oponente várias vezes, mas a forma de vontade se recuperou em todas as vezes. Depois de 30 movimentos, Lin Ming finalmente desgastou a vontade do seu oponente e o extinguiu completamente. A luz prata do espírito de batalha se transformou em uma pura energia de vontade que fluiu para Lin Ming. Naquele momento, Lin Ming sentiu como se alguma barreira fraca que cobria seu mar espiritual finalmente se quebrasse. A névoa que cercava seu espírito de batalha de repente convergiu para ele, tornou-se mais sólida. Agora, não parecia diferente de uma verdadeira lança de prata. A luz da lança fria tornou-se ainda mais afiada e feroz. Espírito de batalha no pequeno sucesso do nível prata. Ah, parabéns Lin Ming! Terceira etapa da destruição da vida. Espírito de batalha no pequeno sucesso do nível prata. Você deve ser capaz de formar facilmente um espírito de batalha de nível ouro quando entrar no reino mar divino. E talvez você até seja capaz de formar um espírito de batalha de nível ouro antes mesmo de romper para o reino mar divino. Esse caminho do imperador é verdadeiramente maravilhoso para desenvolver o potencial do seu espírito de batalha. Antes, seu aumento de cultivo havia sido muito rápido, então o crescimento do seu espírito de batalha não foi capaz de acompanhar. Embora você tivesse o potencial, você ainda não tinha conseguido alcançar espírito de batalha no pequeno sucesso do nível prata. Se não fosse por esse caminho do imperador, você teria que constantemente temperar sua vontade por vários anos antes que você pudesse liberar todo aquele potencial oculto. O fragmento de alma de Muguang exclamou de dentro do mar espiritual de Lin Ming. O potencial de um espírito de batalha era de 80 a 90% inerente ao artista marcial. Claro, havia um pequeno número de materiais celestiais que eram capazes de melhorar diretamente o potencial de um espírito de batalha, como o cristal da origem do trovão. No entanto, esse tipo de material celestial só poderia ser encontrado através de um golpe de sorte divina. Eles eram simplesmente tesouros inestimáveis, que não podiam ser comprados. Embora o espírito de batalha de um artista marcial fosse pré-definido, isso não significava que eles poderiam liberar todo esse potencial. A fim de melhorar o espírito de batalha, era necessário adquirir constantemente experiência e temperar sua vontade. Quanto maior o nível de um espírito de batalha, mais difícil seria para ele crescer. Se a experiência de alguém fosse insuficiente, então um artista marcial poderia não ser capaz de liberar todo o seu potencial mesmo depois de dezenas de milhares de anos. Quando um artista marcial chegava à velhice, a sua força, corpo, vitalidade sanguínea e chama da vida começavam a enfraquecer, apenas o seu espírito de batalha não diminuía. Por exemplo, alguém como Setubun já estava à beira da morte, mas suas realizações no aspecto dos espíritos de batalha realmente superaram muitos outros talentos. O espírito de batalha de Lin Ming tinha imenso potencial, mas na verdade faltava experiência e temperamento. Esse caminho do imperador acabou por ser o melhor lugar para aprimorar seu espírito de batalha. Lin Ming sabia de tudo isso e estava ansioso para caminhar por esse caminho de luzes de vontade. Quanto mais formidáveis as formas de vontade que ele enfrentasse, mais seu espírito de batalha cresceria. Tempo passou. Em apenas um piscar de olhos, 2 meses se passaram. Durante esses 2 meses, Lin Ming mergulhou completamente em combate no mundo da vontade.
No início, todos os espíritos de batalha foram mortos instantaneamente por Li Ming. Depois disso, gradualmente se tornou uma luta entre dois oponentes no mesmo nível. E agora, Li Ming estava se encontrando sendo reprimido pelos espíritos de batalha das luzes de vontade mais uma vez. A 215ª luz custou 20 dias para Li Ming. Depois de sofrer feridas graves inúmeras vezes, ele só então conseguiu relutantemente extingui-la. A próxima. Li Ming soltou um suspiro pesado. Por ter exigido muito de sua vontade, seu rosto estava ligeiramente pálido. Enquanto seus olhos levemente cansados olhavam para a imagem formada pela próxima luz, seus olhos imediatamente se arregalaram. A 216ª luz da vontade, o Imperador Demônio. Imperador Demônio na verdade é o Imperador Demônio? Li Ming não estava apenas perplexo, mas até mesmo Mu Guang estava completamente